E aí eu estava no final de semana, sem ter muito o que fazer, eu acabei me esquecendo que não tinha final do Campeonato Paulista, porque nós estamos em data FIFA, o que significa que no futuro eu vou ter que gravar um vídeo sobre Brasil e Argentina, o que vai ser um problema para mim. E aí eu decidi assistir Novocaine, que é uma estreia recente dos cinemas. E, gente, olha, muita gente estava comentando bem sobre esse filme porque ele tinha uma proposta mais desconstruída, mais casual, aquela coisa de abraçar a galhofa como ela é. E eu não vou negar que o filme realmente abraça o absurdo sem medo de ser feliz. Esse talvez seja o grande mérito de Novocaine, de ser um filme que não se leva a sério e que você vai ver sequências de ação frenéticas com resoluções que são efetivamente absurdas, apesar de serem incríveis a partir do momento que você está ali para assistir um filme onde a premissa principal é que o protagonista não sente dor. Aliás, nos primeiros 15 minutos do filme, ele deixa claro qual é o estereótipo do personagem, quais são as características centrais do personagem, quais são as regras que o personagem se submete para poder viver aquela história, as suas motivações, aspirações pessoais, medos, enfim, tanto do personagem central quanto do interesse amoroso que o protagonista tem. Mas talvez o problema de Novocaine seja eu. Eu não consigo mais ver cinema de forma que não seja minimamente coerente. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo mais desligar o cérebro para assistir filme, mesmo que o filme seja uma galhofa de ação. Novocaine, ele é um filme nota 6. E assim, é um elogio pro filme. Eu não tô querendo ser crítico demais com um filme que não pretende ser, sei lá, um Ainda Estou Aqui da vida, uma lista de Schindler da vida. Não. Ele é um filme leve para você se descontrair e dar algumas risadas. Ele é melhor do que a advogada brilhante lá do Leandro Hassum. Eu não sei porque que eu falo Leandro. É Leandro Hassum. Ele é melhor do que uma advogada brilhante. E por que eu estou falando que o problema sou eu? Porque existem algumas soluções do filme que, por mais que o filme seja absurdo, ele tem que manter uma linha de coerência narrativa. Ele já tem o tal do elemento fantástico, que é o que faz com que a gente ligue com muita força à suspensão de descrença, que é o cara não sente dor, ele não consegue identificar o que é quente e frio, e ele tem medo de mastigar, porque ele pode morder a própria língua, e mastigar e engolir a própria língua, porque ele não sente, como ele não sente dor, ele não sente a textura, apesar dele sentir sabor. Que é uma regra meio estranha do filme, que ele não trabalha com os antagonismos diretos, porque se o protagonista não pode sentir dor, ele é incapaz de ter, ele explica lá qual é o problema que ele tem de ausência de sensibilidade e que o cérebro dele faz com que ele não registre a dor, em teoria ele não deveria também sentir prazer, mas ele sente. Ele sente o prazer tanto, aliás, óbvio, ele sente o prazer físico, sente também o prazer emocional, ele consegue identificar dentro dele as emoções, o que também acaba dando em determinado momento do filme um movimento de catarse para que ele entenda que ele precisa ir além do que ele está fazendo para resolver o conflito, mas ele também sente o prazer de saber que uma torta de cereja é gostosa. E isso não é um spoiler do filme. Eu nem preciso dar muitos spoilers para contar sobre esse filme. Acho sim que é um filme que entrega a polícia de San Diego mais estúpida da história do cinema. E aí que está parte dos meus problemas narrativos com Novocaine. Se a gente já tem um elemento fantástico no filme, se a gente já tem o absurdo estabelecido que faz parte do principal elemento narrativo da construção do personagem, por que diabos facilitar as coisas, não é mesmo, filme? Por que diabos você colocar a polícia de San Diego como a mais imbecil e estúpida de toda a história do cinema? Esse é um ponto de reclamação e, de novo,
esse é um problema meu. A maioria das pessoas que vai sentar para assistir Novo Kane não vai ligar para isso, e essas pessoas, na minha opinião, estão certas. Elas procuram a felicidade, elas não procuram ter razão. Burro sou eu de tentar ter razão em tudo. É melhor ser feliz mesmo. Então, vai assistir o filme acreditando que a polícia de San Diego acredita em bandido. Porque é basicamente isso que acontece. Também existem as conveniências narrativas do tipo, o cara encontra a menina, se interessa pela menina, enfim, tenta desenvolver o início de um relacionamento afetivo com ela, e aí logo em seguida você tem o conflito central do filme que efetivamente faz com que a história comece. De forma muito conveniente, com pouco tempo para desenvolvimento dessas relações. Não desenvolvimento do personagem, porque o protagonista acaba se desenvolvendo ao longo da trama toda, o que é bem interessante, por sinal, mesmo com todos os absurdos narrativos. Mas o desenvolvimento do conflito central é aquela coisa. Eu tenho 1h30 ou 1h40 para contar o filme, eu vou pela saída mais rápida, que é, tá bom, esses dois personagens se encontram, criam uma conexão e rapidamente, em um clique, a gente já apresenta o conflito. Sem falar nos encontros convenientes que esse filme entrega. O que tem de timing perfeito nesse filme é um festival. As coisas acontecem não só pela coincidência, mas de forma conveniente em cima do laço em várias oportunidades. Encontro de personagens num determinado local, porque a narrativa encaminha para isso. Sabe? A conveniência de um plot twist que acaba explicando tudo. Tem até o Deus Ex Machina do final do filme, que acaba subvertendo algumas das regras estabelecidas. E talvez a principal regra, que se eu falar dessa regra eu vou dar spoiler do final do filme, mas vou só dizer uma coisa. Para tudo na vida tem um limite. Até mesmo para as pessoas que não sentem dor. Porque submeter um cidadão a todo e qualquer tipo de prova física, e assim, algumas cenas são realmente engraçadas por conta das situações apresentadas. Outras são usadas demais para algumas pessoas entenderem que é humor, porque dão aquela provocada assim direta em alguns estereótipos ou alguns conceitos de vida que algumas pessoas consideram como válidos, mas a sociedade dita normal não considera como minimamente aceitável. Mas, de novo, o problema sou eu. Eu não quero aqui ficar dichabando o Novo Kane, porque não é o pior filme que eu assisti em 2025. Não, não é. Acho que esse prêmio tá guardadinho para uma advogada brilhante e acredito que será tomado pelo live action lá da Branca de Neve. Conheço algumas pessoas que foram assistir no cinema o Branca de Neve, só para concluir o vídeo. Algumas pessoas que foram assistir o Branca de Neve para atender desejo da neta que fez aniversário, e essas pessoas se arrependem até o último fio de cabelo do sovaco por não ter tentado impedir a neta de cometer essa atrocidade. Eu avisei essas pessoas, sem assistir o filme, que não tinha como um live action de Branca de Neve dar certo. Foi um live action que ninguém pediu, foi um live action que a Disney só fez para conseguir dinheiro, e o massacre desse filme é algo que eu poucas vezes vi nesse tempo que eu tô na internet. Vai ver o vídeo do Rolandinho lá no Pipocando, ele massacra Branca de Neve e com justiça. Então, utilizando esses parâmetros de ruindade, eu dou uma nota 6 para Novo Kane. Sei lá, eu poderia estar bem-humorado, poderia estar ignorando. E, na verdade, eu não ignorei os absurdos do filme. De novo, ele tem vários problemas narrativos, várias coincidências, várias coisas que são colocadas de propósito no filme, que até mesmo os mais leigos conseguem identificar qual é o próximo movimento do personagem central, da polícia, dos bandidos, enfim. Tem, enfim, o tal do plot twist narrativo, que até que é interessante, mas que, no final das contas, acaba se alinhando com a conveniência de roteiro para poder entregar soluções fáceis. Não é a pior coisa que você vai assistir, mas se você me pedir
para assistir Novocaine de novo, eu prefiro beber um shot de pimenta, que vai ser muito mais gostoso e divertido. Não é o filme que eu pretendo assistir novamente. Não é o filme que eu pretendo colocar na minha lista de indispensáveis para você ir numa ilha deserta. É o filme que, sinceramente, com tanta promoção que fizeram sobre ele, que foi investido em marketing horrores, né? Eu acredito que ele se torna bem esquecível depois de 1h40 de projeção. Mas nada contra se você se divertiu com ele, nada contra se você gostar. Insisto, não é um dos maiores assassinatos criativos que você vai assistir em 2025. Só passa longe do... E eu quero ver se você tá esse nome agora. Só passa longe do Leandro Hassum que você vai ficar bem. Do Leandro Hassum, da Rachel Zegler e da Gal Gadot. E do pessoal da Disney. Disney nunca vai patrocinar os vídeos desse canal, eu sei. Eu tenho certeza disso.